canto, viu? Boa tarde a todos. Eu queria pedir ao suporte que ligasse os microfones, que todos fiquem com o microfone e vídeo ligado, para que a gente possa iniciar a continuação da Assembleia. Todos os credores que estavam habilitados a participar da Assembleia já entraram, então estamos com todos presentes. Eu quero primeiramente agradecer a presença de todos e por estarem aqui novamente com a gente. Como vocês já participaram da outra Assembleia, eu não vou fazer leitura de edital, nem explicar o funcionamento que vocês já conhecem. A gente já fez uma vez, então está tudo certo. Eu vou apenas pedir ao meu suporte que coloque na tela os credores presentes, os representantes e quem representam, para que a gente possa só fazer essa conferência, que vocês ajudem aí nessa conferência. Então, estão aí os credores da classe 3, com a indicação do credor, do valor e do representante. Então, eu peço que vocês, peço suporte que aumente um pouco o Zoom, para que possa ler com mais facilidade. E eu peço que vocês confiram e qualquer divergência, apontem qualquer erro, por favor. Esses são os credores da classe 3, será o quórum da Assembleia, e da classe 4. São esses os credores na classe 4. Observem, por favor. Será um colho d'água da Miana, Diana, Tectran. Será um colho d'água da Miana. Achei isso aí já. Cadastrar direitinho, já está um aqui me ouvindo aí. Eu gostaria de convidar para a função de secretário Dr. Tiago Melim, que funcionou na outra Assembleia já como secretário. Peço ao Dr. Tiago que confirme que aceita o convite. Muito obrigado, Dr. Tiago. Então, a Recuperanda apresentou o termo aditivo, como havia dito na última Assembleia, e nós vamos, então, passar a palavra para Dr. Davi, doutora Ingrid, e eu vi, acho que Rodrigo também está presente hoje. E Rodrigo. Então, eu vou pedir a licença dos credores para deixar desligado o microfone para evitar qualquer áudio externo que atrapalhe a apresentação, e peço ao suporte que deixe aberto os microfones de Dr. Davi, doutora Ingrid e Dr. Rodrigo, para que eles apresentem o aditivo que foi já anexado ao processo.
Doutor Rodrigo vai iniciar. Boa tarde a todos. Basicamente, o aditivo sofreu as alterações na redução do deságio. A gente trouxe o deságio para 70% do valor. Também foi feita uma alteração na carência, passando de 18 meses para 13. E o pagamento, que anteriormente era para 12 anos, fizemos uma alteração ajustando para 6 anos. Dentro disso, a gente fez todas as projeções pautadas na situação da empresa, ajustando a capacidade de pagamento, conforme foi apresentado em juízo esse aditivo. As alterações todas foram bem pontuadas com a situação atual da empresa, da Recuperanda, onde a gente tentou ser o mais conservador possível na preservação da mesma e no pagamento dos credores. Davi, você tem alguma colocação também? Apenas fazer a observação, né, na Assembleia anterior, nós tivemos alguns debates com relação a ajustes no plano. Diversos credores opinaram, o credor Max, a Mills, a Constrói, a Espiral. Nós debatemos abertamente na primeira Assembleia, cada um com sua proposta, e nós fizemos essa retificação no plano de acordo com a realidade e com as possibilidades da empresa e que ele se tornasse crível de cumprimento. Entendo que o que todos os credores perseguem seja do interesse de cada cliente, mas a gente só pode fazer, de fato, o que é possível, e o possível está nos autos. O aditivo ao plano que a gente apresentou fez consideráveis alterações, como o próprio Dr. Rodrigo mencionou. A gente alterou o deságio, a gente diminuiu a carência. A carência, inclusive, eu gostaria de pontuar que ela não foi para 12 meses, ela foi para 13 meses, para que não haja nenhum risco de confronto com o finalzinho do pagamento dos créditos trabalhistas. Então, para que se encerre o pagamento dos créditos trabalhistas e com 30 dias se inicie o pagamento dos demais credores. Então, a carência foi consideravelmente diminuída e o prazo de pagamento diminuído pela metade. Então, assim, eu como representante da empresa aqui nesse momento, garanto a todos que o que foi apresentado realmente foi feito todos os esforços para que a gente pudesse chegar a esse formato do plano, que eu espero que os credores, após a opinião de todos e debates, se houverem, a gente consiga a aprovação do plano por todos os termos que eu, na Assembleia anterior, já mencionei, que a empresa ela tem a intenção de se reerguer e todos ganham com isso. O cumprimento do plano, novos negócios, a sociedade, a manutenção dos empregos, a geração de novos empregos, a função social em si, para ser preservada, e é o intuito da Lei 11.101/2015. Creio que é isso. Não sei se a doutora Ingrid quer pontuar algo. Se não, acho que está posto. Bom, sendo isso, eu agradeço Dr. Rodrigo, Dr. Davi, doutora Ingrid pela explicação e passo então a palavra aos credores. Lembrando que a gente vai fazer a liberação dos microfones e passar a palavra de acordo com a ordem que for solicitada pelo chat. Então, quem quiser falar, quem tiver alguma dúvida ou algum esclarecimento, fique à vontade para indicar pelo chat e solicitar a palavra. Doutor Armando, peço licença só para mais uma questão. Conforme compromisso da Recuperanda, o doutor Rodrigo está aqui presente, que é quem elaborou o plano, para que seja dirimida qualquer dúvida
qualquer questionamento, qualquer situação econômico-financeira, seja com relação à provisão, seja com relação aos termos que esse aditivo foi apresentado, para que não pairem qualquer dúvidas e a gente possa levar esse plano à aprovação ainda hoje. Bem observado, doutor Davi. Foi questionado isso na última reunião e foi solicitado, e a Recuperanda atendeu, trazendo aí doutor Rodrigo para fazer esses esclarecimentos. Então, quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, só pedir a palavra através do chat, que a gente vai liberando na ordem que for solicitada. Bom, não tendo nenhum questionamento, nós vamos... Eu peço, por favor, libere o microfone do credor Max Equipamentos, doutor César. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu até botei aí o questionamento no chat. Na verdade, eu queria fazer a pergunta do doutor Rodrigo, né, que está aqui representando a área que formulou o plano da Recuperanda. Eu gostaria de saber, se ele tivesse informação, quais foram os faturamentos brutos mensais da Recuperanda nos últimos 12 meses. De preferência, se ele tiver esses valores mês a mês, melhor. Só para a gente ter uma ideia de como está o comportamento, né, de receita da Recuperanda recentemente. Obrigado. Os últimos 12 meses eu não tenho exatamente, tá? Eu tenho do último, se eu não me engano, aqui até o faturamento do mês 6 de 2020, mas eu tenho ele no número fechado. O número fechado está em torno de 2.800.000, tá? Até os 12 últimos meses do mês 6 de 2020 para trás. R$2.800.000 foi a média, doutor Rodrigo, ou o faturamento de junho? Não, a média, o faturamento acumulado. O Os 12 acumulado. últimos meses até junho. Os 12 últimos até junho de 2020. 20. Desculpa, é porque fecharam o microfone de doutor Max, de doutor César. Desculpa, doutor César. Pronto, está aberto de novo, doutor César, o microfone. Não, o senhor já esclareceu. Eu estava perguntando exatamente isso. Então, 2.800.000 no acumulado. Perfeito. No acumulado. Era só isso. Obrigado, doutor Rodrigo. Perfeito. Então, eu questiono se algum outro credor tem alguma observação, algum comentário, algum questionamento. Se não houver, nós vamos passar para a votação do plano.
Dr. Tiago Cadidé. Peço que abra o microfone do Dr. Tiago. Boa tarde a todos. Doutor Armando, eu só queria solicitar, na verdade, e ainda no que o doutor, o representante da Max Equipamentos falou, a gente tinha solicitado esses valores porque nos relatórios da própria administradora não tinha informando, né, qual era, de fato, o faturamento da empresa e qual era a situação econômica da empresa. E aí eu gostaria de ainda ter acesso a essas informações para que pudesse deliberar melhor, inclusive com o meu representado, para que a gente pudesse anuir ou não com o plano. Eu peço ao suporte que deixe aberto o microfone de Dr. Davi, doutora Ingrid e Dr. Rodrigo, que eles vão ter que ficar respondendo aos questionamentos. Doutor Tiago Cadidé, boa tarde. Após a última assembleia, o doutor levantou esse questionamento, houve bastante diálogo por parte da empresa recuperanda com a administradora judicial e os faturamentos até o mês de setembro de 2020 foram enviados para a própria administradora judicial. Então, talvez as informações que estão de posse da própria administradora ajudem mais do que os esclarecimentos que o Dr. Rodrigo prestou. Eu peço ao meu suporte que disponibilize na tela as informações que foram apresentadas pela empresa da última assembleia para cá, para que os credores possam visualizar. Peço que aumente um pouco. Individualmente, mês a mês. E depois da consultação, a gente compilou. Então, aí tem o faturamento mensal do ano de 2019. Do ano de 2020, nós temos a informação até agosto. Então, consta aí janeiro 46 mil, fevereiro 142, março 84, valores arredondados. Abril 72 mil, maio 437 mil, junho 438 mil, julho não tem informação, agosto 332 mil, 345,76. Doutor Armando, acho que o próprio Rodrigo falou sobre julho, não? Desculpa, eu não escutei, doutor Davi. Rodrigo, se puder repetir. Acho que o próprio doutor Rodrigo falou sobre o mês de julho. Não, eu não escutei quando o Rodrigo falou. Não, se o Rodrigo puder repetir, eu agradeço. Está fechado dele. Agosto 332. Não, de julho eu não falei, não. Eu não comentei nada sobre julho, não. Comentei até junho. Eu acho que ele falou que tinha acumulado fechado até junho, né? junho. Ah, tá, tudo bem. Então, as informações que foram repassadas estão aí. Se houver alguma dúvida, peço ao credor que se manifeste através do chat para que a gente possa
esclarecer. Doutor Tiago, foi esclarecida a dúvida do senhor? Perfeito, então. Está esclarecido, sim. Acredito que não há, então, pelo menos não há nenhuma solicitação de palavra para questionamentos ou qualquer coisa desse tipo. Eu gostaria de perguntar aos credores se algum credor presente na Assembleia recebeu o seu crédito, total ou parcialmente, se algum credor tem contrato de credor parceiro, colaborador ou financiador firmado com a empresa. Se houver, eu peço que informe apenas para registro e o silêncio entendemos que não há. Então, vamos então passar para a contagem dos votos. Nós vamos começar, como não tem nenhum credor presente da classe 1, nós vamos começar pela classe 3, e aí eu vou chamando um a um e vai abrir o microfone à medida que for sendo chamado. Eu peço ao credor que apresente seu voto à medida que for sendo chamado. Então, o primeiro credor é o Banco Bradesco, através do Dr. Lucas Augusto. Boa tarde. Eu represento o Banco Bradesco. O voto vai ser pela rejeição do plano. Bradesco vota não. Banco Santander, pela doutora Clarissa Maria Lima Moura. Boa tarde, doutor Armando. O Banco Santander contra a aprovação do plano. Obrigado, doutora Clarissa. Nada. O credor Dani Casípico, através do doutor Gustavo Baroni Martins. Boa tarde, doutor Armando. Boa tarde a todos. O voto da Dani que é pela rejeição do novo plano. Eponina Janete Diniz Carvalho, através do doutor João Vianney Leite Sampaio Júnior. Boa tarde a todos. A Eponina vota pela aprovação do plano. Muito obrigado, doutor João. O credor Espiral Andaimes, pelo doutor Tiago Melim Braga. A Espiral vota pela aprovação do plano, doutor Armando. Muito obrigado, doutor Tiago. Credora Jéssica de Aquino Santos, pela doutora Raíssa Amaral Valões e Sá. Boa tarde. Eu voto pela aprovação do plano. Doutora Raíssa, a senhora está representando Jéssica de Aquino Santos, Isso. João Benelvaldo Torres da Silva, Isso. Maiara Alves Freitas, Premocilo Indústria e Tectran Bahia. Sim. A senhora vota pela aprovação Pela... de todos eles? Em todos eles. Muito obrigado, doutora Raíssa. Por nada. MIOS, Estrutura e Serviços de Engenharia, doutora Juliana Siqueira Castro. Boa tarde a todos. A MIOS vota pela rejeição do plano de recuperação apresentado.
Obrigado, doutora Juliana. Vamos passar, então, aos credores da classe 4, micro e pequena empresa. Credor Araújo Mota Construções, doutor João Vianney Leite Sampaio Júnior. O microfone do doutor João ainda está desligado. Desculpa, doutor João. Agora. Pronto. Araújo Mota Construções vota pela aprovação do plano. Doutor João, o senhor está representando também na Assembleia a Bravatel Construtora. Isso. Eduardo Marques de Matos e Isso. Meta Terraplanagem. Isso. Para os outros, o senhor vota... Todos a aprovação do plano. Muito obrigado, doutor João. Cerâmica Olho d'Água, doutora Raíssa Amaral Valões e Sá. Voto pela aprovação do plano. Doutora Raíssa, a senhora também está representando Damiana Melo dos Santos, Diana C. de Lima Comércio e... O Elson também. Isso. Isso, pela aprovação também. Todos pela aprovação. Isso. Muito obrigado, doutora Raíssa. Constrói Petrolina Aluguel de Equipamentos, doutor Tiago Cadidé. Constrói vota pela aprovação do plano. Obrigado, doutor Tiago. E, por fim, a Max Equipamentos Elétricos, doutor César Oliveira. A Max vota pela rejeição do plano. Obrigado, doutor César. Nós vamos fazer, então, o cômputo dos votos e eu já apresento aqui o resultado para os senhores. Peço licença só para que a gente possa fazer esse cálculo e trazer aqui já o resultado.
Bom, nós fizemos aqui o cômputo dos votos. Eu vou pedir ao suporte que apresente primeiro a relação de votação para que os senhores e senhoras possam confirmar os votos como computados. Então, eu peço que apresente da classe 3 como votou a relação e como votou cada credor. Então, aí do lado esquerdo estão os votos, o credor, o valor e o representante. Então, na classe 3, quirografário, tivemos votando contra o plano Banco Bradesco, Banco Santander, Dânica, Zípico e Mills Estruturas. Os demais votaram a favor pela aprovação do plano. Eu peço a qualquer credor que tenha alguma ressalva, alguma objeção, que solicite através do chat a palavra para que a gente possa abrir o microfone. Peço ao suporte que abra a classe 4. Na classe 4, nós tivemos apenas um credor votando contra, foi a Max Equipamentos Elétricos ME, que votou contra a aprovação do plano. Então, da mesma forma, se algum credor tiver alguma objeção, alguma ressalva, eu peço que se manifeste através do chat para que a gente possa abrir o microfone. Não havendo qualquer observação, eu peço então que apresente o resultado da votação, peço ao suporte que apresente o resultado da votação para os credores. Peço que aumente um pouco o zoom para que todos possam ver a tabela. Então, não havia credores trabalhistas ou com garantia real presente. Na classe 3, o plano foi aprovado pela maioria dos credores, sendo que a aprovação por valor foi de 51,54% dos credores presentes e por cabeça foi 63,64%. 7 credores, de um total de 11. E na classe 4, o plano foi aprovado por 88,89% dos credores presentes por cabeça, sendo 8 de um total de 9. Dessa forma, resta aprovado pela maioria dos credores e pela Assembleia o plano, o aditivo ao plano, o plano definitivo que foi apresentado pela recuperanda. E, dando continuidade, eu questiono aos credores se há interesse na formação de comitê de credores, nos termos do artigo 26 da Lei 11.101. Peço que, da mesma forma, se manifestem através do chat para que a gente possa verificar essa intenção. Então, não havendo manifestação pela constituição do Comitê de Credores, está superada essa etapa. Nós passamos agora para a conclusão da Assembleia, e aí eu vou pedir só mais 5 minutos da paciência de vocês para que a gente possa encerrar a ata, e eu vou disponibilizar a ata aqui e fazer a leitura. Então, peço novamente licença só para encerrar a ata, e eu volto aqui com os senhores.
Nós vamos apresentar a ata da Assembleia. Eu vou ler e peço que qualquer ressalva, qualquer objeção se manifeste através do chat, que aí a gente vai fazendo a devida e necessária correção. Então, eu peço ao suporte que abra a ata, para que a gente possa iniciar a leitura. Como previsto na lei, a gente vai precisar de 2 credores de cada classe para a assinatura da ata. Eu gostaria de convidar da classe 3, Dr. Lucas Augusto, representando o Banco Bradesco, e doutora Clarissa Maria, representando o Banco Santander. Essa assinatura ela será eletrônica, enviaremos por e-mail para que os senhores assinem. Se tiver alguma impossibilidade, eu peço que se manifestem. E da classe 4, eu convido o Dr. João Vianney da Araújo Mota Construções e Dr. Tiago Cadidé, Dr. Tiago da Constrói Petrolina Aluguel, para que também assinem a ata. Então, eu peço ao suporte que aumente o zoom para que fique inteira na tela, para facilitar a leitura. Um pouco mais, por favor. Obrigado. Assembleia Geral de Credores, segunda convocação, continuação, construtora e serviços WJC Ltda, EPP, processo número 0036759, dígito 62.2019.8.17.2001. Aos 10 dias do mês de novembro de 2020, às 15 horas, em ambiente virtual, através da plataforma Zoom, a Vivante Gestão e Administração Judicial Ltda, administradora judicial, através de seu representante legal, Armando Lemos Valac, inscrito na OAB-PE sob o número 21669, na posição de presidente da Assembleia, deu início aos trabalhos. O administrador judicial iniciou informando que os procedimentos na Assembleia virtual serão semelhantes à Assembleia presencial, dentro do possível. Explicou que, por questão de qualidade de som, para evitar barulhos, desculpa, eu me perdi um pouco aqui. Explicou que, por questão de qualidade de som, para evitar barulhos externos, os microfones ficarão desligados e quem quiser se manifestar deverá solicitar a palavra pelo bate-papo chat e a palavra será concedida na ordem de solicitação. O presidente da Assembleia solicitou ao suporte que apresentasse na plataforma a lista de presença para a conferência dos credores e dos seus representantes, bem como dos valores de cada credor. Então, segue a lista que foi, da forma como foi apresentada. O presidente da Assembleia questionou se havia dúvidas quanto à presença e aos valores, não tendo nenhum credor se manifestado. Foi convidado para compor a mesa na função de secretário da Assembleia o Dr. Tiago Melim Braga, inscrito na OAB São Paulo sob o número 333.689, representante da Espiral Andaimes e Estruturas Tubulares Limitada, sendo o convite aceito. O presidente da Assembleia passou a palavra aos patronos da recuperanda, Dr. Davi Carneiro Duque de Godoy e doutora Ingrid Cananéia Duque de Godoy, bem como para o Dr. Rodrigo Parro, consultor da empresa, para que os mesmos apresentassem o aditivo ao plano acostado aos autos no processo. Dr. Davi pontuou que, inicialmente, o Dr. Rodrigo iria informar as mudanças realizadas pela empresa em aditivo, tendo o mesmo informado. Dr. Davi relembrou os debates realizados por alguns credores na Assembleia anterior, informando que realizou os ajustes de acordo com o que foi pontuado pelos credores. Esclareceu o patrono da recuperanda que realizou consideráveis alterações no plano, dentro das condições da empresa, em relação ao deságio, a carência, pontuando que a carência foi alterada para 13 meses e não para 12 meses,
para que não haja confronto com o pagamento dos créditos trabalhistas, bem como o prazo de pagamento, que foi diminuído pela metade. O presidente da Assembleia agradeceu aos representantes da Recuperanda, Dr. Davi e doutora Ingrid, e ao Dr. Rodrigo. Informou que passará a palavra pela ordem de solicitação no chat aos credores com a abertura do microfone. Dr. Davi informou que trouxe o Dr. Rodrigo para que não parem dúvidas sobre as condições dispostas no aditivo ao plano e para esclarecer qualquer dúvida, como havia se comprometido na última Assembleia. Dr. César, representante da Max Equipamentos, questionou quais foram os faturamentos brutos mensais da Recuperanda durante os últimos 12 meses, de preferência mês a mês, para saber como era o comportamento da Recuperanda em relação à receita. Dr. Rodrigo, que não tem o faturamento da Recuperanda dos últimos 12 meses, esclarecendo que apenas possui o faturamento dos últimos 12 meses até junho de 2020, pontuando que o faturamento acumulado foi de aproximadamente R$ 2.800.000 nesse período. Aproximadamente não está na ata, a gente está corrigindo aqui agora, tá? O presidente da Assembleia questionou se mais algum credor teria algum questionamento. Caso contrário, passará para a votação do plano. Dr. Tiago Cadidé, representante da Constrói Petrolina Aluguel de Equipamentos LTDA, solicitou os valores apontados pela Recuperanda, pois nos relatórios da administradora não havia essa documentação que indique o faturamento da empresa, pedindo dessa forma que fosse demonstrado o faturamento alegado. Dr. Davi informou que os faturamentos até o mês de setembro de 2020 foram enviados para a própria administradora judicial e que talvez as informações da administradora judicial ajudem mais do que a informação repassada por Dr. Rodrigo. O presidente da Assembleia solicitou ao suporte que demonstre na tela da plataforma as informações referentes ao faturamento obtido pela Recuperanda para análise dos credores. O presidente da Assembleia informou que apenas possui o faturamento até agosto de 2020, não tendo sido apresentado pela empresa os demais meses. Dr. Davi pediu a palavra e informou que o Dr. Rodrigo teria esclarecido sobre a ausência de faturamento no mês de julho. O presidente da Assembleia repassou a palavra para o Dr. Rodrigo, o qual esclareceu que não informou sobre as informações referentes ao mês de julho, mas apenas o faturamento acumulado até junho de 2020. O presidente da Assembleia questionou se os credores teriam dúvidas. Questionando ao Dr. Tiago se foi esclarecida a sua dúvida, tendo mesmo esclarecido que já foi sanada. O presidente da Assembleia questionou se algum credor recebeu parcial ou totalmente o seu crédito, ou se firmou o contrato de credor parceiro com a Recuperanda, entendendo que, na hipótese de silêncio, nenhum recebimento ou aderência a essa condição. Na hipótese de silêncio, não haveria nenhum recebimento ou aderência a essa condição. Nenhum credor se manifestou. O presidente da Assembleia passou a palavra de um a um credor para a votação do... Passou a palavra para os credores de um a um, para os credores, vírgula, de um a um, vírgula, para a votação do plano. Após colher os votos, o administrador judicial apresentou a lista a seguir com todos os votos para confirmação pelos credores. Voto classe 3, quirografário, é a tabela que foi apresentada para os senhores. Voto classe 4, MEPP, também a tabela que já foi apresentada. Após confirmação dos votos, foi apresentado o quadro a seguir com o resultado da votação. Diante disso, foi declarada a aprovação do plano de recuperação judicial com as alterações do seu aditivo. Peço que corrija aí, foi declarada a aprovação pelos credores do
plano de recuperação judicial com as alterações do seu aditivo. O presidente da Assembleia questionou aos credores se havia interesse na constituição de comitê de credores nos termos do artigo 26 da Lei 11.101/2005. Nenhum credor demonstrou interesse na constituição do comitê de credores. Foram convocados 2 credores de cada uma das classes presentes definidas pelo artigo 41 da Lei 11.101/2005 para assinatura dessa ata, lavrada na presença de todos e assinada também pelo administrador judicial, pelo secretário convocado, dentre os credores, e pelo advogado da recuperanda. Peço que apenas coloque que antes de foram convocados no último parágrafo, declarando encerrada a Assembleia, vírgula, foram convocados. Eu questiono aos credores e representantes da recuperanda se há alguma observação, alguma ressalva com relação à ata. Na ausência de manifestação, eu peço apenas, novamente, só confirmando que eu vou enviar para assinatura a ata para doutor Lucas Augusto, doutora Clarissa Maria, doutor João Vianney e doutor Tiago Cadidé, assim como para os advogados da recuperanda, doutor Davi e doutora Ingrid, e essa assinatura é eletrônica. Eu peço ao suporte que abra todos os microfones, tanto dos credores como dos representantes da recuperanda. Questiono se alguém gostaria de fazer alguma última manifestação antes de encerrarmos. Gostaria, doutor Armando. Doutor Davi, por favor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a doutor Armando e parabenizá-lo pela condução tanto da primeira Assembleia como desta. Parabenizá-lo também pelo papel sempre colaborativo. A Assembleia, nesse formato que está acontecendo, só foi possível pelo empenho do doutor Armando. Os custos de uma Assembleia virtual seriam elevados e o mesmo se dispôs a presidir a Assembleia nesse formato, a própria administradora na sua plataforma, o que gerou a possibilidade dessa Assembleia ocorrer, diminuindo os custos da empresa, e esse é o princípio basilar da Lei 101/2015, da recuperação judicial, que é a viabilidade econômica da empresa, para que ela possa se soerguer, e sem esse empenho e essa colaboração por parte da administradora judicial, não seria possível ocorrer dessa forma. Então, eu agradeço pelo empenho, pela forma colaborativa de atuação e pela condução de ambas as assembleias que foram conduzidas de forma magistral. Gostaria de agradecer também a todos os credores, sem exceção, em especial aos que votaram pela aprovação, que acreditaram e depositaram seu voto de confiança no soerguimento da empresa. Tenho certeza que a empresa ela quer se soerguer, ela quer se manter ativa, se manter saudável, e isso ocorrerá com muito trabalho, com muito empenho dos sócios e de todos os seus colaboradores, para que a WJC volte a ser o que foi antes da recuperação judicial, e tenho certeza que isso ocorrerá, as coisas vão melhorar e esse plano será cumprido estritamente de acordo com o que está escrito. Me mantenho à disposição de todos os credores para qualquer comunicação, me mantenho à disposição da administradora judicial para qualquer comunicação e solicitação também, e desejo uma boa semana a todos e até uma próxima. Agradeço as palavras do doutor Davi e, muito bem lembrado, a questão da Assembleia Virtual. Eu agradeço, na verdade, a todos vocês, aos representantes da Recuperanda e aos credores, que possibilitaram que a gente fizesse esse trabalho dessa forma, que é uma
uma novidade aí para todos. Então, se alguém mais quiser se manifestar, microfones estão abertos. Doutor Armando, eu gostaria de solicitar, se possível for, a apresentação daquele relatório que foi mostrado aqui durante a Assembleia, se pode ser juntado aos autos, para que a gente tenha acesso mais detalhadamente, e também para que eu possa repassar ao meu representado, a Constrói. O senhor fala aquela questão do faturamento? Isso. Eu vou colocar ele como anexo à ata. Como ele foi apresentado na Assembleia, eu vou anexar ele junto com a ata quando juntar a ata ao processo. Pronto, tá ok. De toda forma, essa Assembleia ela é gravada e o vídeo também é disponibilizado, até esqueci de comentar isso no início, o vídeo também é disponibilizado aos credores. Então, toda a Assembleia gravada é disponibilizada. Mas o quadro que foi apresentado, ele vai seguir como anexo na ata. Ok. Doutor Armando. E essas informações, na verdade, elas vão constar também no RMA, tá? Mas ele segue exatamente como foi apresentado aqui, ele segue como anexo à ata. Certo. Então, doutor Armando, eu teria só duas observações em relação à ata, mas talvez até tenha passado já e não tenha problema nenhum. Acho que na construção, na página 2, ou na folha 2 da ata, acho que está escrito não paire dúvidas, ou talvez seria não paire nenhuma dúvida ou não paire em dúvidas, é só uma questão gramatical. E no final da página 2 tem um momento que acho que a construção da frase está no pretérito, e aí, na hora que vai falar, a fala do senhor não está entre aspas, e na verdade, ao invés de passará, deveria ser passaria. E por fim, na folha 3, eu gostaria só que constasse que o doutor Tiago pediu a palavra. Ah, não, claro, desculpa. Não, sem problema. Doutor Davi informou que trouxe o doutor Rodrigo para que não pairem dúvidas. Foi corrigido. Isso, maravilha. No final dessa página, eu acho que tem uma construção que está no pretérito, que o senhor a frase inicia, e aí depois lá na frente tem um passará, quando acho que deveria ser passaria. Perfeito. E, por fim, na página 3, eu só gostaria que constasse, já que tem dois doutores Tiagos aqui presentes, que foi o doutor Tiago Cadidé que pediu o uso da palavra e depois a resposta foi ao questionamento dele, que necessariamente nessa Assembleia eu não fiz nenhum tipo de questionamento, mas era só para constar. Eu sei que quando fala que é responder o questionamento, obviamente seria o questionamento dele, porque foi ele quem fez, mas só para diferenciar essa questão, eu agradeceria. Certo, deixa eu só encontrar aqui, doutor Tiago. Acho que está na página 3. No primeiro parágrafo da página 3, está lá, doutor Tiago Cadidé, representante da Constrói Petrolina. Isso, mais para baixo, quando a gente vai falar da resposta a esse questionamento que o doutor Tiago Cadidé fez. Aí o presidente da Assembleia questionou se os credores teriam dúvidas, questionando ao doutor Tiago Cadidé. Perfeito. Se foi esclarecido isso? É ótimo, é só isso. Eu agradeço, viu? Desculpa o uso da palavra. De forma alguma, eu agradeço pela... E mais uma vez faço das palavras do doutor Davi as minhas, parabenizo o senhor pela condução dos trabalhos, tanto no primeiro quanto nessa Assembleia de continuação. E fica aqui o nosso registro, eu representando a Espiral, parabenizando o senhor mais uma vez pela condução dos trabalhos. Muito obrigado, doutor Tiago, mas esse trabalho foi possível graças a todos os senhores. Então, eu agradeço, estendo aí os parabéns a todos. Agradeço a todos, uma boa tarde. A ata será juntada ao processo
dentro das próximas 40 horas, primeiro enviada aos senhores. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Até logo, uma boa Boa tarde. tarde. Até mais.